Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Já quero desejar a paz do Senhor Jesus, esse rico e grandioso amor da Santíssima Virgem Maria. Que alegria estarmos aqui, dando continuidade, firmes no estudo da Bíblia. Quantos anos de vida, a gente já tem perdido por não estudar o livro sagrado. Eu não sei qual que é a sua idade, mas já pensou se você viesse desde quando você iniciou na escola, desde quando você aprendeu a ler, pudesse ali na idade dos 7 anos já começar se dedicando. A Bíblia leva 1 ano para quem faz de 3 a 4 folhas por dia, A gente lê tantos livros que muitas vezes não edificam, trazem confusão na mente. E, no entanto, esse que é um livro já, o nome de estudo, um livro sagrado, está lá no cantinho, na estante, talvez esteja guardado numa gaveta. Vamos tirá-la, é hora, ainda dá tempo de você estudar, aprender como vamos morar no céu sem conhecer o dono da casa, Então a gente precisa conhecer o dono da casa, nós precisamos ter amizade, nós precisamos também ter a confiança dele, não é mesmo? Nós precisamos demonstrar gratidão quanto ele é especial na nossa vida. Não é assim que as mulheres tratam, bem os seus esposos, seus maridos? Com muito amor, com muito carinho, prepara o melhor. Bem assim também o esposo, a sua esposa, faz de tudo, compra presente, faz de tudo para agradar, renuncia muitas vezes àquele jogo, final de semana, uma saideira, como de costume, para ficar do lado da sua amada. Então, da mesma forma devemos nos comportar para com nosso Deus. Os jovens que estão agora iniciando uma nova fase, novos sonhos, talvez uma profissão nova que conseguiu almejar com muito estudo, muito esforço, isso é ótimo. Vamos colocar agora Deus no centro, estudo da Bíblia, para não apanhar, porque principalmente quem trabalha, a Bíblia ela tem um ensinamento tão lindo, ela nos ensina que se você semeia, se você trabalha uma vida inteira, Joel 2 já vai falar, Joel, eu gosto muito do livro de Joel, você trabalha e se você não procura buscar os mandamentos, fazer as coisas conforme a lei, pagar o dízimo certinho, o gafanhoto vai devorar tudo. Então você que está iniciando agora o seu primeiro emprego, já começa a pagar o seu dízimo, pagar não, devolver, porque tudo foi Deus quem deu, até esse trabalho que você almejou foi bênçãos do Senhor, foi alguém que um dia orou, foi você que também se colocou, pediu essa ajuda do Pai Celeste. Então, tudo vem dele, até a sua saúde, ele sabe tudo o que precisamos. Então, a gente precisa agradecer a Deus para proteger, proteger dos gafanhotos, que são espíritos, são demônios, são legiões, potestades, que eles, quando você não fazem por amor a Deus, lá na frente vai ter uma queda muito grande, uma perca muito grande, e às vezes toda a sua economia ele leva embora mesmo, e leva sem dó, ainda deixando enfermo numa cama. Então a gente precisa vigiar. Como é bom estudar a Bíblia, fazer certinho. Então, quanto mais cedo, menos a gente sofre, menos a gente apanha na vida. E você que está aí hoje pedindo a Deus para falar contigo,
eu já quero invocar essa presença do Espírito Santo, que essa palavra venha ser luzeiro para a sua vida, esperança, porque ela é luz já, e ela só precisa entrar. E muitas vezes somos nós que não permitimos que ela entre, mas eu creio que com as mãos poderosas do nosso Deus, com a intercessão do Espírito Santo, seu coração já está recebendo, está aberto para receber essa mensagem celestial, na qual vai aliviar a sua alma. Você vai poder se libertar a mente, libertar o coração, né? Vamos pedir a Deus para deixar você bem. Então, já pegou a sua Bíblia, né? Eu estou aqui mais uma vez esperando você. Corre lá que dá tempo, vamos lê-la junto. Como já bem disse, é bom a gente acompanhar, manusear, aprender a mexer com o livro sagrado, né? Tão bom a gente ter conhecimento, nem que seja pouco, mas como a gente, né, tá aqui para dividir, a gente procura repartir, partilhar com amor. E se você está iniciando, como é gostoso ter alguém, né, que está te apoiando, te ajudando, porque na minha época não tinha. Então isso é muito bom, a gente ter essa pessoa. Não tinha assim, queria mais, né? E eu ficava muito no pé do meu vozinho, como todos já sabem, meu vô Francisco, que está na glória do Pai, ele que me ajudou, né? Incentivou. Mas aí depois, né? O vovô, né, não, se foi, a gente precisa dar continuidade, não podemos. E é por isso que a gente tem esse carinho, da forma que recebemos também, compartilhar, porque eu sei que em algum lugar do mundo vai ter alguém que está precisando de um apoio, assim como um dia nós também precisamos, estivemos, né, precisando. Então vamos lá. Hoje eu entrei um pouquinho mais cedo, não muita coisa, né, mas um pouquinho mais cedo, por causa ainda dos compromissos. Hoje eu vou me exceder um pouco mais, então resolvi entrar um pouco mais cedo. Mas eu tinha programado os nossos estudos ser sempre às 19h30, né? Por causa, eu tenho, na verdade o desejo era ser 19 horas, mas eu não tenho conseguido ser pontual devido, né, às algumas urgências, e então eu coloquei para 19h30. Mas quando eu puder entrar mais cedo, aí fica livre, vou estar entrando mais cedo. E as pessoas que nos assistem, né? Muitos dizem, Silvana, eu não assisti, não pude acompanhar tudo, só peguei um pedacinho, mas depois eu, cuidando do serviço, fazendo caminhada, eu pude assistir o restante, né, da pregação, do estudo. Então, eu fico muito feliz. Então, a gente vai fazendo aqui conforme a gente consegue, eu vou compartilhando aí com vocês, para não deixar vocês na mão, tá bom? Então, vamos lá. Gente, que maravilha, estamos avançando hoje no estudo. Hoje já vamos para o 7º dia dessa caminhada, né? Livro de Êxodo, que bênção. Hoje vai ser aquele dia que vai tudo se iniciar, né? O grande dia, os prodígios. Meu Pai do céu, esse faraó agora vai conhecer a mão poderosa do nosso Deus. Vamos então iniciar com a leitura? O Senhor disse a Moisés: Vê, eu vou fazer de ti um Deus para o faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Dirás tudo o que eu te mandar, e teu irmão Arão falará ao rei, para que ele deixe sair de sua terra os israelitas. Mas eu endurecerei o coração do faraó, e multiplicarei os meus sinais e meus prodígios no Egito. Ele não vos ouvirá. Então estenderei a minha mão sobre o Egito, e farei sair dele os meus exércitos, meu povo, os israelitas, com uma grandiosa manifestação de justiça. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E quando eu estender a mão sobre o Egito e fizer sair dele os israelitas, Moisés e Arão fizeram o que o Senhor tinha ordenado e obedeceram.
Moisés tinha 80 anos e Arão 83 anos, quando falaram ao faraó os prodígios de Moisés. O Senhor disse a Moisés e a Arão: se o faraó vos pedir um prodígio, tu dirás a Arão: toma tua vara e joga diante do faraó. Ela se tornará uma serpente. Tendo Moisés e Arão chegado à presença do faraó, fizeram com que o Senhor tinha ordenado. Arão jogou sua vara diante do rei e de sua gente, e ela se tornou uma serpente. Mas o faraó mandou vir os sábios, os encantadores e os mágicos. Estes fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Jogaram cada um sua vara, que as se transformaram em serpente. Mas a vara de Arão engoliu as deles. Entretanto, como o Senhor o havia anunciado, endureceu-se o coração do faraó, e ele não quis ouvi-lo. As águas corrompidas. O Senhor disse a Moisés: o faraó endureceu o coração. Ele se obstina em não querer deixar partir o povo. Vai procurá-lo amanhã cedo, no momento em que ele sair para ir à margem do rio. Os esperarão à beira do Nilo, e tomarás na mão a vara que se mudou em serpente, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me a ti para dizer-te: deixa ir o meu povo, para que me preste culto no deserto. Até agora não me escutastes. Eis o que diz o Senhor. Nisso reconhecerás que eu sou o Senhor. Vou ferir as águas do Nilo com a vara que tenho na mão, e elas se mudarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, e o rio se tornará tão poluído que os egípcios terão nojo de beber suas águas. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios e seus canais, sobre os seus lagos e seus reservatórios, para que essas águas se tornem sangue. Haverá sangue em todo o Egito, assim nos recipientes de madeira como nos de pedra. Moisés e Arão obedeceram à ordem do Senhor sobre os olhos do faraó e da sua gente. Arão levantou sua vara e feriu a água do Nilo, que se mudou toda em sangue. Morreram os peixes do Nilo, e o rio tornou-se tão poluído que os egípcios não podiam beber de suas águas. Houve sangue em todo o Egito, mas os mágicos do Egito fizeram outro tanto com os seus encantamentos. O coração do faraó permaneceu endurecido, e como o Senhor havia predito, ele não ouviu Moisés e Arão, e voltou e entrou em sua casa, sem mais se cuidar do acontecido. Todos os egípcios cavaram o solo nas proximidades do Nilo, procurando água potável, porque não se podia beber a água do rio. 7 dias se passaram depois que o Senhor feriu o Nilo. Essas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Você que está entrando aí, acabou de entrar, Deus te abençoe. Abençoe sua família, né? Seus pedidos de oração, a sua intenção. E que bom que o Espírito Santo lhe fortaleça cada dia mais na perseverança, né, do estudo aqui conosco. Roguemos a esse Espírito Santo para que nos ilumine. Ele que é o nosso mestre, eu sempre o digo, né, nosso professor, nosso guia. Está agora nas tuas mãos, Espírito Santo, né? Venha falar ao nosso coração. Então é isso aí, pessoal.
aqui na leitura, né, no capítulo 7, como a gente leu, prestou bastante atenção. Depois, se você não acompanhou do início, você pode pegar a sua Bíblia, tá? No Êxodo 7, do 1 ao 25, que a gente está fazendo a leitura completa do capítulo para entender bem, para não deixar nenhuma dúvida, tá? Então, aqui vai falar sobre as pragas. Agora vai dar início às pragas. Nós já estamos no livro, que agora a gente vai ver os prodígios, né? Os grandiosos prodígios do nosso Deus. Moisés aqui, dito para ele, né, da parte de Deus, para ele ir até o faraó. E é para ele ir, mas ir para ameaçar mesmo o faraó, né, com toda a autoridade que ele tiver no nome do Senhor, para que o faraó possa libertar o seu povo, né, para eles poderem fazer aquela caminhada de 3 dias e levantar um culto a Deus, ao Deus verdadeiro. Então Moisés é incumbido por Deus para falar de um Deus, que existe um Deus e que esse Deus é o único Deus que é poderoso, que é verdadeiro e não há outro. Imagina a ofensa, né? De um homem que sentava no trono e achava que era o Deus do seu povo. Então ele com certeza viu em Moisés ali uma afronta enorme. E aí, veja bem, olha que curioso, porque Moisés vinha resistindo, Moisés ainda era o homem velho, né, não tinha nascido aquele homem novo, né, depois da batalha, da luta que ele teve com o anjo, ele mudou bastante, a gente sabe, mas veja bem, a cada passo que Moisés vai dando, Deus vai capacitando, vai derramando unção, poder e muita glória. Muita glória de Deus estava sobre Moisés. Muita luz de Deus, luz divina. Gente, às vezes eu fico até imaginando, né? Porque a pessoa, já aconteceu caso assim da gente saber, principalmente do Papa, quando era o Papa João Paulo II, ele tinha tanta unção de Deus, que as pessoas mesmo diziam, as pessoas que, né, teve a aproximação, que era tão forte que dava para sentir de longe aquela unção. Imagina Moisés. Eu estou falando do Papa João Paulo II, que já é mais recente. Nós temos Padre Pio, né? Imagine, meu Deus, tantos outros que passaram, né? Até mesmo o próprio Jesus, que fazia, né, milagre só no olhar. Então é esse tipo de poder que a gente está falando, poder sobrenatural, uma grande unção de Deus, só para a gente entender a força que estava sobre Moisés, né? O poder de Deus que Moisés recebeu. E Deus ali encoraja tanto, ele fala para ele, ó, meu filho, é você que vai, né? E eu vou estar com você. É para você pôr na sua cabeça que você não é fraco, você não é pequenino, não. Você não é menor do que este homem, não. Né? Por quê? Porque você tem a mim, você acredita em mim, você tem a fé no Deus verdadeiro, então sou eu que vou agir por você. Sabe por que eu estou, né, até detalhando? Porque eu fico pensando na nossa fé, pensando em você que está aí do outro lado, nos ouvindo, né? Eu sei que muitas das vezes a gente fala, eu tenho a fé, mas quando chega aquela hora, Deus já mandou pessoas, já mandou crianças, já mandou anjos, já mandou tudo para avisar para você de uma certa situação ou de um novo para a sua vida, de uma mudança grande, e você ainda está insistindo, mas eu tenho a fé, né? Se for para ser da vontade de Deus, eu aquilo, vai sempre. Só que a sua fé sem obras é uma fé que você não confia, que você tem muito medo de se arriscar, medo de confiar em Deus. Então é esse tipo de fé que nós estamos falando, né? Onde o homem ou a mulher, ela sabe que ela não consegue, né? Ela é incapaz, ela é apegada talvez a sua cidade, a sua casa, tem medo de ir para outra cidade, lá passar necessidade, lá não ter onde morar, lá não ser bem recebida, aí fica com aquele apego ali, não sai daquele canto, mesmo passando dificuldade, mesmo as portas não se abrindo para emprego, tantas
outras oportunidades, que às vezes tem até procurado, mas as portas tudo fechado. Tá vendo que Deus está mostrando que não é esse o lugar. Mas aí a oportunidade vem, alguém a quer ajudar, não aceita. Aí fica com aquele medo terrível, né? Então isso, gente, isso não é fé em Deus. Isso é acreditar que você ainda é um Deus, que sem você, sem seu dinheiro, sem o seu trabalho, sem a sua luta, você não consegue chegar a lugar nenhum. E não é essa fé que nós vemos em Moisés. Moisés, ele não acreditava no potencial dele, a força dele. Mas quando partiu, o Senhor falou: filho, a força vai vir de mim. Basta só abrir a sua boca. Porque acho que ele nem coragem ele tinha para falar. Acho não, ele não tinha, que veio Araão, né? Ele tinha tanto receio, né, de se sentir pequenininho perante o faraó, que ele dizia: não, eu acho que o negócio é difícil para mim, né? Mas aí quando Deus encorajou, explicou certinho, ele falou: não, por mim eu não consigo, mas pelo Senhor eu vou, né? Olha, gente, eu estou falando aqui, Deus está queimando aqui no meu coração, a presença está imensa do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nos acolha, né, nos conduza e vem assim para mim falar do perdão. Você que está aí do outro lado, olha que palavra linda. Por você, você não consegue perdoar essa pessoa, seu ex-marido, né, seu noivo aí que abandonou, namorado que te traiu, seu patrão, a sua colega, companheira aí de trabalho, não sei qual a situação que você está vivendo, né? Até você mesmo, você não consegue se perdoar. Mas eu venho aqui em nome do Senhor dizer para você, ser boca de Deus na sua vida, para você receber a libertação, né? Em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem esse poder de fazer você nova hoje, você novo hoje. Se liberta, se perdoe. Perdoe essa pessoa em nome do Senhor, tá? Não por você, você não é capaz, ela também não tem talvez nem talento, nem nada que você possa no momento enxergar de qualidade, mas em nome do Senhor, ela tendo ou não, perdoe. Perdoe para você não empurrar essa pessoa para o precipício, para a beira-morte. Nós estamos vendo um tempo que estamos perdendo tantas pessoas, e as pessoas que às vezes a gente que está passando alguma situação, dificuldade, pela dureza do coração, se a gente fala mal, a gente está empurrando essa pessoa empurrando essa alma, né, para o abismo. E a nossa intenção não é essa, é salvar almas. E essa alma depende de você, a salvação dela, do seu perdão. Porque você perdoando, ela será perdoada. Então perdoa, em nome de Jesus, tá? E em nome de Jesus também, Deus vai te perdoar, né? Pois com uma confissão com um sacerdote, vai lavar a alma, é maravilhoso. Se perdoe, tá? Então essa mensagem é para você que estava aqui, vendo buscar uma mensagem em Deus, já receba aí em nome de Jesus a libertação. Então veja bem, Moisés ele vai receber, gente, todo esse poder, essa força, essa fé viva agora, porque só bastava ele acreditar da sua vida. Então ele não tinha coragem, ele tinha medo, mas ele falou, o Senhor falou: só dá o seu sim, Moisés. E ele disse: sim, Senhor, eu dou o meu sim. Aí veio a unção, veio o Espírito Santo, veio o poder, veio o fogo, veio a água, né? Porque o Espírito Santo é fogo, água e vento, e veio tudo, né? Deus derramou uma carga poderosa de poder em Moisés. E veja bem, só que lembrando que o poder de Deus é manifestado, só para não esquecer, lá na vara de Araão. Essa vara lá na frente do estudo, né? Muitos já que está aqui já sabe. É muito importante a gente prestar atenção, porque essa vara vai fazer toda a diferença, né? Lá na frente ainda dos estudos. Então veja bem, ele recebeu, né, toda essa coragem. Aí o que acontece? Deus agora vai agir poderosamente. Aí Deus fala: vai lá, Marcelo, Moisés e Araão. Acho que a minha filha Marcela está pensando em mim. Preocupação de mãe. Perdão aí, gente. Veio ela na minha mente agora, né? Que o Espírito Santo possa abençoá-la onde ela estiver. Moisés e Araão foram conversar com Faraó em nome do Senhor, né? E o Senhor, e o Faraó aqui,
não ouviu, ele não vai ouvir. Lembra por que ele não vai ouvir? Porque o próprio Deus mesmo disse assim, que ia fechar, né, o coração e endurecer o coração dele. Mas eles não era para eles desistir. E eles não desistem não, eles vão ali tentar, eles vão lá, até que o faraó possa, mesmo negando, veja os prodígios, né? Veja o que Deus vai fazer. Então eles não vão deixar de desobedecer a Deus, eles vão continuar obedecendo, o faraó dizendo não, sai daqui, expulsando, tirando-os de lá, aí até que uma hora vai acontecer dele prestar atenção. Aí o que vai acontecer? Aí Deus aconselhou a Moisés e a Arão, ele instruiu, na verdade, a tomar ali da vara de Arão e jogá-la aos pés do faraó para ver o que ia acontecer. E assim eles fizeram. O que aconteceu? Aquela vara se transformou em serpente. Então aqui a vara se transforma em serpente, e a vara tem um significado, tá, gente? Repetindo, do poder de Deus. Então quando eles chegaram lá no palácio, assim como Deus tinha, né, ordenado, eles foram obedecendo a Deus e falaram com o faraó negou, aí ele foi lá e jogou aquela vara, Moisés mandou jogar aos pés do faraó e então Arão obedece, né, a Moisés. E ao que acontece? Aí o faraó olhou para aquilo, né, viu aquela serpente, tomou um susto, mas aí ele pega e manda chamar os mágicos dele, os encantadores, né, como diz a Sagrada Escritura. Aí mandaram chamar, aí vieram, né, e aí eles vieram, e aí o que eles fazem? Eles pegam as varinhas que eles tinham lá, as varinhas finas, e pega aquelas varas também faz com que elas se transformem em serpente, assim diz a Bíblia, né? Os encantadores transformam em serpente. Só que a palavra vai dizer que a vara de Arão, ela engoliu as serpentes, né, dos encantadores. Então Arão e Moisés, eles voltam, eles pegam ali, tomam a vara, eles voltam para trás e vai ter com Deus novamente. Eles vão conversar com Deus, vão ter um diálogo, né? Moisés vai conversar, vai com certeza, né, discutir com Deus o que aconteceu, como que eles também, de onde eles usavam aquele poder, né? E aí tentar entender, só que na verdade a gente não se justifica, né? A gente não precisa tentar entender as coisas de Deus. A gente só tem que aceitar a vontade de Deus, e muitas coisas não é bom que nos convenha, né? Saber, para a gente não sofrer, não se aborrecer. Mas Deus deixa ali bem claro a Moisés que é para ele não se preocupar, que ele volte novamente lá, que aí eles vai ver o que vai acontecer, né? Porque Deus comprou essa briga, Deus agora tomou partido, Deus tomou na verdade, esse povo já é o povo de Deus, né? Que se acordaram, invocaram o Senhor porque estava precisando, e Deus agora vai proteger, mas com toda a força de prodígio, se for preciso, que é o que vamos e já estamos vendo aqui. Aí o que Deus manda Moisés fazer? Para Moisés ir lá no Rio Nilo. Rio Nilo, gente, era uma paisagem belíssima que tinha lá em volta do palácio, né? Então, aí Deus pede para lá próximo. Aí Deus pede para ele e Arão ir até, né, a beira do rio, e eles vão. Por quê? Porque ali a margem do rio, né, do Rio Nilo, o faraó sempre costumava dar umas caminhadas, passear. Dali ele podia avistar as obras, todo o pessoal naquele movimento todo trabalhando duro, né? E ele também poderia também ali vir aquela paisagem do rio. E ele observava, dava para ele ver. Então ele ia ver o que ia acontecer, sabe? Detalhadamente. Aí então Deus dá a ordem para Moisés transformar o rio em sangue. Arão ali vai tocar,
né, com a vara no rio, em obediência a Moisés, que Deus mandou primeiro a Moisés falar para Arão, e vai acontecer então um dos grandes, né, prodígios. Aí o que vai acontecer ali? Moisés antes, ele vai insistir bastante, né, pro faraó deixar seu povo prestar um culto e a Deus, e promete que vai voltar e tal, mas faraó não vai deixar de modo algum e não vai permitir. Aí Deus também vai endurecer, né? Deus endurece aqui o coração, por isso que ele não deixa, porque Deus quer fazer disso um grande exemplo para toda a humanidade. E então Moisés vai obedecer a Deus, e é nesse momento que vai acontecer ali a Deus transformar aquele mar todo em puro sangue, né? Aquele rio todo em puro sangue. Agora ninguém pode mais, né, beber dessa água, porque a água ficou sangue vivo. Não pode tomar banho. Tinha um cheiro muito forte, porque os animais tudo morreram, né? Ficou fedendo, né? A água muito fedida. Então ficou insuportável. A palavra diz até que eles cavaram em volta para ver se achava poço para tomar água. Aí, tá, como os encantadores resolveram, lembra aquela questão lá da serpente? Aí os encantadores aqui, o faraó chama eles novamente, só que eles não conseguem não mudar aquela água não vai desmanchar, né? De modo algum vai permanecer. A palavra fala que já tinha dado 7 dias, ela ainda estava vermelha. E aí eles falam para o faraó o seguinte, né, tentando enganar o faraó, diz que é mentira de Moisés, né? Que fala como Moisés é um trapaceiro, né? Que é uma mágica que Moisés está fazendo. Aí ele está usando o nome desse Deus só para enganar o faraó. Aí o faraó vai acreditar neles e vai novamente fechar o coração para Moisés, não vai acreditar nem em Moisés e nem em Araão. E é dessa forma, né, que a gente vai vendo aí nos textos, né, sabendo que Deus que endurecia, né, e a gente vai entender o porquê dureza do coração, que às vezes a gente pensa em endurecer o coração, ficou com raiva, furioso, né, tem um significado muito grande. Então, olha, Moisés foi falar aqui, né, com Deus de novo, aí Deus então ordena, né, que eles voltem até o faraó, porque dessa vez, como o faraó não quer deixar, mesmo vendo toda a gente, ele viu todo aquele rio, todo cheio de sangue, né? E não acreditou. Olha a tamanha, né, da dureza do coração. E aí Deus fala para Moisés, não se preocupa não, porque dessa vez agora, a praga será com rãs, né? Caso ele não deixe o meu povo sair. Moisés vai até o fim. Só que isso aí nós vamos ver no outro estudo de amanhã, tá? Vamos lá para o versículo 1, só para a gente ler a palavra do Pai, pedir a bênção dele e confirmar aqui detalhadamente, né? E tirando o Espírito Santo, já invocando para vir tirar essas dúvidas que às vezes ficam em nosso coração. O Senhor disse, né, a Moisés, lá no versículo 1, o Senhor disse a Moisés, vê, eu vou fazer de ti um Deus para o faraó, e teu irmão Araão será o teu profeta. Dirás tudo o que eu te mandar, e teu irmão Araão falará ao rei para lhe deixar sair de sua terra os israelitas. Então aqui só confirmando, né, que Deus aqui está encorajando Moisés para ele acreditar, né, que ele é muito mais forte, né, que ele é maior do que o faraó. Então tudo por quê? Porque o Moisés, ele tinha a fé no Deus verdadeiro, né, no único e verdadeiro Deus. E esse Deus é quem ia sustentar ele do início ao fim, né? Um Deus forte, poderoso. Então, quem contra Deus, né? Ninguém. O faraó quis ir, mas se deu mal. Lá no versículo 3, diz o seguinte, mas eu endurecerei o coração do faraó e multiplicarei os meus sinais,
e meus prodígios no Egito. Então ele não vos ouvirá. Então estenderei a minha mão sobre o Egito e farei sair dele os meus exércitos, meu povo, os israelitas, com uma grandiosa manifestação de justiça. Veja bem, aqui é forte essa palavra, né? Prestem atenção. Está dizendo manifestação de justiça. Eu vou comentar um pouquinho lá em cima. Aqui Deus afirma que ele endurece o coração do faraó. Endurecer o coração aqui é como se estivesse dizendo a palavra que Deus estava fazendo o coração dele, da pessoa dele, uma pessoa incapacitada, né? Incapaz de ter sentimento, né? De compreender. É como se ele fosse cego, né? Fosse cego, não conseguisse enxergar, ele tivesse os ouvidos tampados, fosse mudo, né? Não conseguisse ali também ouvir, mudo e surdo, no caso surdo, para não conseguir ouvir, e mudo porque tudo que vai falar ele não acredita, né? Ele fala, né? Mas ele não compreende nada, né? Então assim, ele não entendia nada do que Moisés falava. Ele era cego espiritualmente, muito cego, não tinha visão espiritual, não compreendia aquelas palavras de Moisés. Era basicamente na época que Jesus também estava com os apóstolos, né, que Jesus falava em parábolas, e quando Jesus falava, eles não compreendiam. Era difícil entender. Então aqui mais ou menos isso, né? E aí tá. Ele não compreende as palavras, então, né, de Moisés, ou seja, tinha um coração endurecido, né? A palavra fala que é por ele não ser cego espiritual, fala que era o coração dele que era endurecido. Mas endurecido porque é no entendimento que ele era cego espiritualmente. Versículo 4. Vai falar ainda da grande manifestação de justiça. Essa manifestação aqui de justiça é forte, porque a gente entende que a autoridade aqui eram as pragas, né? Então a última praga será manifestada lá, né, por justiça. Então Deus fala que essa manifestação de justiça seria a última praga. Nós vamos entender o porquê. Por quê? Porque virá ainda a morte dos primogênitos. Por isso que fala manifestação de justiça. Deus está dizendo assim, eu vou estender minha mão, que será... O que é estender a mão? Aula passada a gente ouviu, né? Estender a mão, juramento de Deus, né? É como se a partir de agora eu vou resgatar o meu povo, né? Eu dou a minha palavra e vou retirar a qualquer custo. Então, tipo assim, Deus fazendo um juramento, né? Então, a mão de Deus estendida é o juramento que ele está fazendo, que vai resgatar e vai mesmo. E aprendemos aqui hoje, né? Que as pragas é autoridade, são as autoridades que Deus dá autoridade, toda a autoridade ali para Moisés, para tocar lá, Arão tocar com a vara e acontecer, né? De surgir essas pragas. São 10 pragas que virão sobre o Egito. Aí depois eu vou fazer sair com uma grande manifestação de justiça. Aí quando vinha a morte, porque foi tentado tudo, ele não deixou. Aí quando tocar no coração dele, né, que é dos filhos, aí vinha a morte, aí ele vai sentir. Aí é onde ele vai liberar. Então por isso que a morte dos primogênitos é a manifestação de justiça divina. Aí versículo 5. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e fizer sair dele os israelitas. Então Deus está falando agora, eles vão saber quem sou eu,
né? Quando eu estender a minha mão, eles vão saber quem sou eu. Porque eles não estão acreditando, não estão levando a sério, né? Estão fazendo tudo o que quer, que dá na telha, estão brincando com a vida, né? Mas Deus está assistindo e vendo tudo. Então, aqui o agir que será feito, só para a gente entender aqui esse versículo, é um agir do povo que vai, né, sair do Egito, que é dividido em 3 partes que a gente fala, que o primeiro é o das pragas, o segundo vai ser a morte dos primogênitos e o terceiro será a passagem do mar, né? Que eles vão passar o mar vai se abrir, que já está sendo já predito aqui pelo nosso Deus, tá? Versículo 8. O Senhor disse a Moisés e a Araão: se o faraó vos pedir um prodígio, tu dirás a Araão: toma tua vara e joga diante do faraó. Lembra dessas palavras? Se tornarás uma serpente. Foi lá no início, eu estou trazendo como para gente entender essa parte de jogar aqui e ela se tornar em serpente. Então, Arão jogou a vara lá no início, né, do estudo, e ela se transformou em uma serpente. Aí vieram quem? Os mágicos, né, os adivinhos do faraó, que também jogou e transformaram aquelas varas deles em serpentes, né? A serpente da vara de Arão engoliu todas as serpentes dos mágicos, né? Mostrando que o Deus de Moisés era muito mais poderoso. E por que eu trouxe essa passagem? Porque para deixar mais bem claro aqui para nós, que é aqui nessa hora é que se dá todo o confronto, né? De um achando que ele é o Deus que manda, que está sentado no trono, que o povo é obrigado a obedecer às ordens dele, né? E há esse grande confronto agora, e o que acontece? Mas Deus deixa bem claro aos seus, né, encantadores, ao faraó, que só quem é poderoso, quem tem o poder, a glória na mão e a autoridade é Ele. Ele é o único Deus. Então a Bíblia ela quer nos advertir o quê? Que não adianta se iludir com outro Deus. Há um somente Deus, né? Que é aquele que caminha conosco a vida inteira, né? Que está aí, tem um coração grandioso, que tem levantado profetas, evangelistas, missionários, pastores, né? No mundo inteiro, para que nenhuma alma se perca, para que todas sejam salvos desses enganadores de serpentes, né? Desses, como aqui a gente diria a palavra certa, eles iludem, né, as pessoas. Existe um Deus poderoso. E se você está sofrendo e você ainda não experimentou na sua angústia, a gente faz o convite para estar participando aqui conosco, também assistindo inúmeras lives, porque depois da pandemia, Deus levantou tantos missionários, profetas, evangelistas, padres, freiras, que estão com um cuidado imenso para rezando incessantemente pela salvação das almas. A gente vê cada testemunho lindo, onde pessoas estavam desenganadas e de repente assistiu tal campanha na madrugada com tal freiras, tal sacerdotes, né? E não sabia que ia passar por uma cirurgia e de repente, quando estava prestes no meio de terminar a novena, uma campanha grande, ela ficou sabendo que ela tinha uma doença, e é uma doença perigosa, né? Que só por milagre. E aconteceu que ela recebeu esse milagre. E foi lindo porque até o médico falou, foi um milagre. E aí ela teve no coração Deus dizer para ela que era porque ela levantava as madrugadas e estava fazendo aquela oração do rosário todos os dias. O Espírito Santo ela nunca tinha feito, nunca tinha tido experiência com Deus. E ela entendeu que Deus primeiro preparou ela e depois Deus preparou para que ela não morresse, porque ela ia passar pelaquela prova e ela fez por onde, ela aceitou o chamado, né? Porque Deus chama, Deus está tocando aí o seu coração,
para você mudar, você fazer alguma coisa por você, né? Pela sua família. Eu não sei qual é a prova que você está passando, mas Deus está tocando. Não é para ficar de braços cruzados, é uma batalha. E se você acreditar nele, você já é vencedor. Então é nessa alegria que hoje nós vamos parando, ficando por aqui. Amanhã tem mais, né, no mesmo horário, às 19h30. Aguardo por você. Peço a benção desse Deus que é Pai Todo-Poderoso. Todos vocês que nos assistem, que Deus abençoe, que Deus os guarde, que Deus dê livramentos, que onde vocês estiverem, os anjos acampem, né? Que com quem vocês falarem, Jesus possa estar presente, seja na face, no olhar, no falar, para abençoar a vida de vocês. Eu quero daqui pedir à Santíssima Virgem Maria também, para que os abençoe, e peço a benção de vocês também para a gente, para a nossa família, né? Estamos leigos, estamos nos esforçando e precisamos muito dessa comunhão no Espírito Santo, das orações de todos. Estivemos reunidos hoje com a graça de Deus e vamos permanecer unidos no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na alegria e nesta luz que contagia, que vem do coração do Senhor Jesus. Forte abraço a todos, fiquem com Deus.